Autoconhecimento. Que bicho é esse e por que isso é tão importante afinal? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Adriana Preto Hutzen, psicóloga, trainer de inteligência emocional e sistêmica para líderes e organizações. E este é mais um vídeo da série Liderando com Inteligência Emocional. Vem comigo que o assunto de hoje é muito importante, é autoconhecimento. Vamos lá. Bom, o autoconhecimento ou o conhecimento de si mesmo é fundamental, né, para quem está num cargo de liderança. Mas não só para quem já exerce um cargo de liderança, também para quem quer vir a exercer, né, para quem quer se tornar um líder e para quem quer, pessoal, ter sucesso na vida e na carreira. O autoconhecimento é a base da nossa capacidade de autogestão e gestão das nossas relações. Então, nós precisamos ter um bom autoconhecimento para construir aí uma vida, né, e uma carreira de significado, de felicidade, de realização. Bom, e quais são os principais elementos, né, deste autoconhecimento, daquilo que a gente chama de autoconhecimento? Para mim, tem alguns pilares centrais, né, que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de autoconhecimento, é muito importante, tá, que a gente tenha clareza dos nossos valores centrais. Ou seja, o que é mais importante para mim na minha vida? É trabalho, família, a minha saúde mental, minha saúde física, minha saúde integral, né? É evolução, o que é leveza, né? É fé, o que é mais importante para mim na minha vida, certo? Por que eu preciso ter clareza disso? Porque os nossos valores centrais, eles funcionam como se fossem a nossa bússola interna, a nossa bússola interior. Se a gente não tem clareza, né, a gente fica meio perdido na vida, sem saber para que lado ir, sem ter um norte, sem ter um rumo, né? E aí, muitas vezes, a gente pode acabar indo, né, sendo guiado por valores de outras pessoas que tenham uma clareza maior, né, ou que estejam ali tentando nos ajudar, às vezes com a melhor das intenções, né, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o amigo, o namorado, enfim, né, pode tentar direcionar você para lhe ajudar, mas aquela direção faz sentido para aquela pessoa conforme os valores dela. Não quer dizer que vai fazer sentido para você, né? Que vai ser bom para você, que vai fazer você feliz, ok? Então, tenha clareza dos seus valores centrais. Um outro ponto muito importante, né, é que esses valores centrais, eles são a base do nosso propósito, né? Ou seja, afinal, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim fazer nessa vida, nesse mundo, nesse planeta? Qual é o meu propósito? Qual é a minha razão de ser? O que eu quero construir? Que legado eu quero deixar? E o meu propósito, ele tem que estar muito bem embasado nos meus valores, senão ele não vai fazer sentido para mim, né? E quando a gente consegue ter um propósito congruente com os nossos valores, né, e que seja maior do que o nosso próprio umbigo, ou seja, que não seja bom apenas para mim, né, mas que seja bom para os outros também, para o próximo, né, para a sociedade como um todo, para a família humanidade e para o planeta, né, a gente obtém muito mais realização deste propósito, comprovadamente, né? Tem décadas de pesquisas aí de psicologia positiva mostrando que uma vida de significado, ela é muito importante para nos trazer felicidade, para nos trazer satisfação, realização, certo? E quando esse nosso propósito, então, ele é maior que o nosso próprio umbigo, ele traz consequências positivas para os outros, né? Não apenas para nós mesmos, e ele está alinhado, congruente com os nossos valores centrais, a gente tem mais motivação para ir atrás, porque quando a gente
não tem clareza desses valores centrais e a gente coloca metas, objetivos na nossa vida, né, que estão seguindo aí valores, né, estão seguindo o que é importante para outras pessoas, mas não fazem sentido para você, primeira coisa é que muito provavelmente você não vai ter motivação para ir atrás, para contornar os desafios, para superar os obstáculos, né? Ou se você for realmente muito persistente, né, e mesmo assim conseguir alcançar essa meta, esse objetivo, ir atrás de um propósito que não está fazendo muito sentido para você, mesmo assim, quando você chega lá e alcança a meta e alcança o objetivo, isso não vai trazer satisfação, isso não vai trazer felicidade, não vai trazer uma sensação de realização, né? Isso vai trazer uma sensação de frustração, uma sensação de tá, e aí, né? Para que mesmo eu me esforcei tanto? Para que mesmo eu cheguei até aqui? Né? Para que mesmo tudo isso? E agora? Para onde é que eu vou? E aí é quando brota, quando surge, né, aquela necessidade de fazer algo que faça sentido. Então, valores centrais, propósito, outra questão que faz parte do que a gente chama de autoconhecimento, que é muito importante, é a gente ter clareza dos nossos talentos. Isso mesmo, os nossos dons naturais, né? Não existe ser humano sem talentos. Todos nós temos facilidade para alguma coisa. Todos nós temos alguns talentos naturais que não é que nascem prontos, mas são como diamantes brutos, são como pedras brutas que a gente pode ir lapidando e transformando nos nossos pontos fortes. E aí, quando a gente transforma um talento natural num ponto forte, esse ponto forte ele pode servir como um diferencial na nossa vida, na nossa carreira, né? Um diferencial que vai nos trazer resultados, né? E também quando os nossos talentos, é importante lembrar disso, eles costumam estar ligados aos nossos valores centrais, eles costumam estar alinhados às coisas que nós valorizamos, né? Que fazem sentido para nós. Então, descobrir os nossos valores centrais e os nossos talentos são passos muito importantes, né? E transformar esses talentos em pontos fortes são passos muito importantes para que a gente consiga se realizar na vida, para que a gente consiga colocar esses talentos e esses pontos fortes a serviço, né, de um propósito maior do que nós mesmos. E aí a gente vai construir aí um caminho de significado, de realização, certo? Outra coisa bem importante é a gente também poder olhar e entender, né? Perceber os nossos pontos fracos, os nossos pontos a desenvolver, porque ninguém é perfeito, né, pessoal? Então todos nós temos e sempre teremos, né, pontos a desenvolver, questões nas quais nós podemos melhorar. Então, quando a gente não se dá conta dessas questões e não trabalha com elas, não procura melhorá-las, elas continuam lá. E elas aparecem na nossa performance, nos nossos resultados, nos nossos relacionamentos. Então, quanto menos a gente olha para isso, quanto mais a gente vai deixando, né, esses pontos fracos, eles podem se tornar os nossos sabotadores. E aí a gente pode se prejudicar, a gente pode prejudicar muito os nossos relacionamentos e os nossos resultados. Então, vamos olhar para isso também, ok? Bom, outro ponto super importante é a gente entender o que nos motiva na vida, né? Porque os valores centrais são fontes primordiais de motivação? São, né? Se a gente não tiver alinhamento com os valores centrais, a gente não vai conseguir estar motivado. Mas também todo ser humano apresenta o que a gente chama de necessidades psicológicas, tá? Então, existem 8 necessidades psicológicas mapeadas pelo T.B. Kaller, que é um psicólogo norte-americano, PhD em psicologia, criador do Process Communication Model, ou modelo do processo de comunicação. Esse modelo do processo de comunicação, ou Process Communication Model, é uma das metodologias que eu trabalho, tá? É uma das metodologias
que nos ajuda a desenvolver, né, as habilidades de inteligência emocional necessárias para que a gente possa ter sucesso na vida e na carreira. E o que o T.B. Keller traz, né, dentro do PCM é que tem 8 necessidades psicológicas, ou seja, 8 fontes de motivação primordiais, e todos os seres humanos têm todas, mas tem algumas que são mais importantes dependendo da nossa personalidade, dependendo das bases da nossa personalidade, das nossas características, certo? E aí, o que acontece? Tem alguns seres humanos, algumas pessoas que vão se motivar mais por adrenalina, por desafios, que vão precisar de desafios constantes. Outras vão precisar de mais contato lúdico, né? De mais leveza, de mais bom humor, de mais brincadeira, mais liberdade na sua vida, tá? Outras pessoas vão se motivar mais pela questão do reconhecimento do seu trabalho, das suas entregas de trabalho. Outras vão se motivar mais pelo reconhecimento das suas qualidades enquanto ser humano, né? Então, o quanto a pessoa é confiável, o quanto ela é boa amiga, né? Boa mãe, bom pai, né? O quanto ela é alguém com quem se pode contar, né? Que está sempre disposta a ajudar os outros, enfim, né? Boa ouvinte. Quais são as qualidades dessa pessoa enquanto ser humano, certo? E aí tem uma série de necessidades psicológicas, tá? Que inclusive tem um outro vídeo nesta série, Liderando com Inteligência Emocional e Sistêmica, que eu dediquei apenas a esta questão da motivação, portanto não vou me alongar neste aqui, que o nosso assunto é o autoconhecimento, mas é bem importante a gente entender o que nos motiva, tá? Porque quando a gente entende o que nos motiva, a gente pode conscientemente buscar, né, atender essas necessidades psicológicas de forma positiva. Ou seja, ter uma rotina, uma vida, um estilo de vida que esteja tanto alinhado em cima dos meus valores centrais, né, quanto atendendo às minhas necessidades psicológicas, aquilo que eu preciso para me manter bem, para me manter motivado, produtivo, ok? Outro ponto bem importante é eu poder desenvolver a minha capacidade de autoobservação, né? Eu preciso saber observar, né, os meus processos internos, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus impulsos para ação e os meus comportamentos também, né? Então, sem esta capacidade, né, de me auto-perceber, de me auto-observar, de conhecer os meus valores centrais, né, as minhas necessidades psicológicas, saber quais são os meus talentos, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos a desenvolver, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como é que são as minhas atitudes, os meus comportamentos. Sem esta capacidade de auto-observação, de auto-percepção, fica muito difícil a gente ter uma boa autogestão. E fica muito difícil a gente conseguir ter uma percepção clara do outro quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não tem uma percepção clara de nós mesmos. Sem autoconhecimento, a gente tende a projetar muito as nossas questões nos outros, né? Às vezes a gente enxerga, inclusive, de forma muito mais clara, né, os pontos a desenvolver nos outros e não percebe que, às vezes, coisas que nos incomodam nos outros a gente tem também, né? Ou, enfim, né? Às vezes uma coisa em que eu preciso desenvolver, né, que eu gostaria de ser muito boa, eu posso olhar no outro, né, aquela característica e aquilo pode servir de gatilho para mim, né? Aquilo pode me incomodar de alguma forma, tá? Então, quando a gente não tem autoconhecimento, fica difícil a gente também ter uma visão clara, uma percepção clara do outro. A gente acaba distorcendo um pouco a percepção do outro, tá? E aí o que acontece? Isso prejudica as relações. Então, o autoconhecimento, ele é a base da inteligência emocional, né? Ele é a base de uma boa autogestão, uma boa percepção do outro e uma boa gestão das relações. Sem autoconhecimento, fica muito difícil a gente ter sucesso na vida e na carreira. Quer a gente já exerça um cargo de liderança, né? Se eu exerço um cargo de liderança, isso é
fundamental, né? É imprescindível que eu tenha autoconhecimento, porque eu vou precisar estar lidando o tempo inteiro com pessoas, né? Quem é líder de pessoas, né? Ele é gestor de pessoas. Então, como é que eu vou gerar, né? Como é que eu vou alcançar uma alta performance e sustentar essa alta performance através da minha equipe, mantendo um bom relacionamento com a minha equipe, sabendo orientar, sabendo desenvolver, sabendo motivar os outros, se eu não consigo nem me autogerir, né? Nem me auto-perceber e nem me autogerir. Então, é fundamental para quem está em cargo de liderança, para quem deseja, para quem almeja alcançar um cargo de liderança, mas também para as pessoas que exercem cargos de liderança informal, né? Professores, pais, até mesmo líderes de projetos, né? Então, às vezes a pessoa não tem um cargo formal de liderança numa empresa, mas ela está à frente de alguns projetos. Então, é fundamental para todo ser humano, né, que quer ser feliz, que quer crescer na sua carreira, né, que quer realização pessoal e profissional, ok? Sem autoconhecimento fica bem difícil a gente conquistar tudo isso. Então, bora desenvolver, né, pessoal? E aí, como, né? Vem a pergunta, como, Adriana, eu faço para desenvolver tudo isso? Bem, a gente tem muitas ferramentas, técnicas, metodologias que podem nos ajudar, né, a desenvolver essa capacidade de autoconhecimento, que é a base da inteligência emocional. Assunto para um outro vídeo, né? A gente vai ter aqui um outro vídeo também só sobre inteligência emocional. Mas então, como é que eu faço para desenvolver isso, né? Bom, o Process Communication Model é uma metodologia muito legal para a gente conhecer, né, os pontos fortes, os pontos a desenvolver, as nossas necessidades psicológicas, o que me motiva, como é que é a minha sequência de estresse, como é que são os meus comportamentos quando eu estou ok, motivado, produtivo, quais são os meus talentos naturais e como é que eu costumo agir quando eu estou sob estresse, né? Então, essa é uma metodologia bem legal que eu gosto bastante de colocar a serviço das pessoas através de treinamentos, através de processos de desenvolvimento individuais, de coaching, de psicoterapia, né? Então, existe um teste de personalidade possível que a gente pode fazer para conhecer todas essas características, olhar mais profundamente todas essas questões, né? E aí a gente pode trabalhar isso em maior profundidade através de um processo de coaching, através de um processo de psicoterapia ou durante, né, os treinamentos. O que mais? A gente pode também utilizar o Mindfulness, que é uma outra metodologia que eu também trabalho, né, para desenvolver inteligência emocional. O Mindfulness ou atenção plena são nada mais do que uma série de exercícios, né, de treinamento mental que a gente usa para conhecer melhor os nossos processos internos, né, para perceber melhor o que está se passando dentro de mim, em termos de pensamentos, em termos de emoções, perceber quais são os meus comportamentos, quais são os meus impulsos para ação, né? E perceber melhor o que está acontecendo no ambiente à nossa volta. E fazer isso com uma atitude de curiosidade e gentileza. Então, quando nos tornamos melhores conhecedores, né, e melhores observadores de nós mesmos, nós passamos a agir menos no nosso piloto automático e a estarmos mais, a termos mais poder de escolha, né, a sermos mais donos de nós mesmos. Então, a partir do momento em que eu consigo me auto-observar, me auto-perceber melhor, eu consigo também me auto-gerir melhor, porque eu passo a ter poder de escolha, ao invés de agir automaticamente, né? E aí, quando a gente tem poder de escolha, a gente pode usar melhor o tempo entre o estímulo e a resposta e escolher como é que eu quero agir frente a cada situação. Pode ser frente a cada pensamento, a cada emoção, a cada situação externa,
né, também que me provoca pensamentos e emoções, a cada impulso meu para ação, né, eu posso perceber tudo isso, né, posso perceber quais são os meus talentos, meus pontos fortes, meus pontos a desenvolver, e escolher, tá bom, então, se eu estou sentindo isso, o que eu quero fazer com isso, né? Como é que eu vou agir frente a esta situação? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E existem, então, todas essas ferramentas possíveis para a gente estar desenvolvendo isso. O Mindfulness, o Process Communication Model, os treinamentos, a psicoterapia, os processos de coaching, né? Eu trabalho com todas essas ferramentas, eu me dedico a tudo isso, fiz, né, formações adequadas para estar trabalhando com tudo isso e me dedico, então, né, a estar melhorando aí o autoconhecimento, me coloco à disposição das pessoas que querem buscar, né, viver com mais autoconhecimento para serem mais felizes e mais realizadas, profissionalmente e também na sua vida pessoal. Ok, pessoal? Espero que vocês gostem, né? Espero que esse vídeo seja útil para vocês, que traga aí alguns insights importantes. E quem gostou, curte, comenta, compartilha com outros líderes, compartilhe com outras pessoas que você acha que, né, podem entender melhor o que é o autoconhecimento e a importância do autoconhecimento para poderem crescer na vida, na carreira, para poderem ser mais felizes, mais realizadas, ok? Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!